Sócio retirante, expressão, aposto que muito desconhecida, mas que assusta muita empresa e muitas pessoas físicas por conta das consequências jurídicas que elas trazem. No vídeo nós vamos trazer para vocês informações relevantes e temas atuais, decisões que de fato estão norteando esse tema que é tão delicado na justiça do trabalho. Meu nome é Marcelo Subindelcaro, sou advogado e hoje nós vamos tratar de um tema bem complexo. Eu vou tentar trazer para vocês aqui as nuances que ele traz consigo, mas o sócio retirante é algo que assusta muito, tanto as empresas quanto as pessoas físicas que ficam envolvidas nessa situação. O que é? Vamos começar do início. O que é o sócio retirante? O sócio retirante é aquele sócio que estava integralizado no quadro social da empresa e sai, por isso, retirante. Então ele sai ali do quadro social da empresa, vende as cotas, liquida as cotas e sai da empresa. Ok, então você pode pensar, eu era sócio da empresa A, saí de fato, não faço mais parte, não tenho mais responsabilidades. Opa, sócio retirante. É aonde mora o perigo. Você sabe que quando a gente fala assim, muitos pais falavam pra gente, toma cuidado, hein? Não vai assinando tudo, não vai participando de qualquer empresa, alguma coisa. É justamente por isso. Porque se você, de fato, tiver 1% de uma empresa e ser sócio retirante, dependendo da situação trabalhista envolvida, que é o que eu vou trazer agora, a sua pessoa física pode ser responsabilizada. O que acontece? O sócio retirante ele tem uma responsabilidade extensiva de 2 anos da data em que ele saiu da sociedade, beleza? Então, ou seja, as dívidas, condenações, tudo que foi contraído no período até 2 anos da saída desse sócio, ele pode eventualmente ser acionado na Justiça do Trabalho. E por que pode, para vocês entenderem? Para acessar, de fato, ali a responsabilidade do sócio retirante, existe uma regra de subsidiariedade. Começando primeiro pelos bens e valores da empresa. Então, por exemplo, numa execução trabalhista, vai atingir primeiro os bens e valores da empresa, ok? Não encontrou valores, não encontrou bens da empresa. Vamos para o segundo ponto. Vamos atingir os sócios. Então, desconsidera essa personalidade jurídica da empresa e atinge os bens e valores dos sócios. Então, a empresa A não teve liquidação, ela não era sólida o suficiente financeiramente para poder liquidar com aquela condenação, de fato, vão atingir o bem dos sócios. Vamos supor que a empresa A tem 4 sócios, beleza? Então, a partir do momento que desconsiderou, vai atingir o bem de todos. Vamos presumir que, de fato, esses sócios também não possuam bens e valores efetivos para liquidar toda a dívida deixada trabalhista. O advogado do reclamante ele pode entrar com pedido para atingir o sócio retirante, desde que, obviamente, tenha cumprido os requisitos e desde que esse sócio, essa relação executada na trabalhista tenha pego, de fato, o período em que o sócio estava na empresa, ou até o limite dos 2 anos, como eu falei no começo do vídeo, beleza? Então, o que vai acontecer? O juiz vai analisar esse pedido, vai mandar intimar, se ele concordar, ele manda intimar esse sócio retirante para que esse sócio retirante apresente uma defesa. Olha, eu não tenho nada a ver com isso, vocês estão chegando até mim por um ato que é errado, ele vai, apresenta a sua defesa, traz ali para o magistrado os elementos de prova que de fato afastem a sua responsabilidade. Todavia, o TST já decidiu que sim, o sócio retirante ele é responsável por esse período. Então, se a gente for analisar o risco disso, é muito grave, é muito alto, é um risco altíssimo, inclusive. E aí o sócio ele vai responder por uma situação pretérita da época em que ele era de fato sócio ou dentro daqueles 2 anos. Óbvio, tem as limitações, então na condição de se um sócio retirante te procura por uma defesa, você tem que entender do tema. Por quê? Há limitações, inclusive, questões de prescrição, ou seja, o sócio está sendo incluído no processo agora. Como que ele vai responder por todo um período? Existe uma limitação de período, existe uma questão prescricional, existe inclusive, o que muitos advogados não sabem, uma limitação das cotas vendidas, tá?
essa informação é uma informação-chave. Ou seja, como esse funcionário saiu lá da empresa? Essa empresa era limitada, ela era microempresa, como ela era EIRELI. Então, toda essa conexão entre direito empresarial e direito do trabalho vão modificar a defesa e a possibilidade de você limitar ali a responsabilidade do sócio retirante. Fechou? Esse aqui é o ponto que o pessoal muitas vezes não sabe. Então, quantas cotas ele tinha, como ele vendeu essas cotas, é o que vai limitar ali a responsabilidade dele. Digo por quê? Vamos supor que existe uma execução trabalhista que ela vem de muitos anos atrás e o valor dela hoje é 2 milhões de reais. A partir do momento que o sócio retirante é intimado, ele olha aquilo e fala, meu Deus, terei que arcar com custos de funcionário que eu nem participo mais, lucro que eu nem tenho mais na empresa. Não, calma, tem uma limitação que ela tem que ser arguída pelo advogado no momento da impugnação, fechou? Então olha como que é importante você procurar também a sua assessoria jurídica. Se caso isso acontecer com você, vá atrás do seu advogado de confiança e passe essas informações para ele. Leve todos os contratos sociais com as devidas alterações, a ficha cadastral da JUSESP de cada estado também traz as informações de data de retirada e tudo isso. Até porque, por exemplo, é muito comum na Justiça do Trabalho acontecer do advogado do reclamante, por exemplo, ele pede a responsabilização de um sócio retirante. Quando foi ver, a ação trabalhista sequer foi distribuída naquele período de 2 anos em que o sócio retirante é responsável. Resumindo, ele não tem mais responsabilidade. Vou trazer na prática que fica mais fácil a questão de datas, beleza? 2020, dezembro de 2020, esse sócio retirante vende as cotas para os outros sócios que estão na empresa. Então, se ele tem uma responsabilidade bienal, a responsabilidade dele é estendida até dezembro de 2022. Fechou? Se um funcionário executa essa empresa e entra com essa ação em janeiro de 2023, ele já não tem mais responsabilidade. Não há como trazer essa responsabilidade extensiva ao sócio retirante, uma vez que sequer foi respeitado o prazo bienal prescricional. Fechou? Então são detalhes e situações que parecem boba, mas que cabe ao advogado, cabe à parte a trazer essas informações para que a defesa fique mais robusta e de fato possa provar ali a ausência de responsabilização. E antes de terminar o vídeo eu chamo um ponto importante. Cuidado com a fraude. Muito cuidado com a possibilidade de decretação de fraude a essa saída da empresa. Por quê? Se a saída da empresa se deu uma saída comum, mediante pagamento, alteração devida, olha, eu paguei as cotas, está aqui os comprovantes do pagamento que eu paguei, esse sócio retirante, a gente fez o registro na JUSESP, alteramos o contrato social, conseguimos fazer tudo da maneira correta, maravilha. A possibilidade de fraude vai ser quase zero, porque está sendo feito dentro dos ditames legais. Agora, se a retirada desse sócio ocorre de maneira ardilosa, só para ele não responder no futuro por algumas condenações, essa responsabilidade ela não fica mais ilimitada. Ela torna-se uma responsabilidade solidária, tema que eu vou trazer nos próximos vídeos aqui. A diferenciação entre a responsabilidade subsidiária e a solidária. Então, essa responsabilidade, quando ela sai do âmbito da subsidiariedade e vai para a questão solidária, pronto. Ele vai responder por um período muito maior, as consequências serão muito mais danosas. Beleza, pessoal? É um assunto delicado, gera muita dúvida, qualquer coisa pode mandar aqui pra gente e conforme existir novas atualizações sobre o tema, eu trago para vocês. Um forte abraço, até mais!